Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Bytes of Kubernetes. Na aula de hoje a gente vai ver sobre o Workload Replica Set. Bom, aqui as coisas começam a ficar interessantes porque a gente vai ver esse workload, né? Porém, a gente vai ver mais uma outra característica que a gente tem dentro do Kubernetes que a gente chama de seletor. Qual que é a ideia do seletor ali? Tá. Não só esse workload, mas talvez a gente queira passar alguma configuração, alterar alguma coisa ali, né? Dentro de um elemento que já existe no Kubernetes ali funcionando. E ou às vezes a gente quer diferenciar isso de outras aplicações ali que sejam similares em funcionalidade, porém está sendo utilizado em algum outro local, né, para alguma outra finalidade ali. Beleza. Então, assim, a gente começa a trabalhar com a ideia de seletores, né? Então, o que que acontece? Você vai adicionando labels ali nos seus pods, nas suas aplicações, de modo com que você consiga achar essas aplicações por meio desses labels, né? Por exemplo, aqui a gente está fazendo um seletor no label app, dois pontos, site test, onde que, aqui no template, né, entenda que a partir do template aqui para baixo seria a definição do meu pod, tá? Assim fica mais tranquilo. A gente tem ali alguns metadados, que nesse caso aqui é o label app site test. Então, o que que acontece? Por meio desse seletor, ele vai procurar ali dentro do namespace onde você está fazendo a execução ali da instalação, né, da configuração, tudo aquilo que tiver esse label, né? Então, é muito importante a gente prestar atenção nisso na hora que a gente estiver trabalhando com alguma aplicação mais complexa ali, e isso vai interferir ali no funcionamento, né? Então, se a gente ver aqui, olha só, a gente não tem muita diferença em relação ao que a gente já viu sobre pod, né? Vamos pegar aqui da linha 18 para baixo. A gente tem o volume, containers, portas, montagem de volume, recursos, ou seja, o trivial que a gente já conhece. Entretanto, a gente já tem aqui tanto o label, né, e o seletor para ele pegar e procurar o pod ali, né, o elemento ali dentro do Kubernetes por meio desse label. Bom, e a gente já sabe, de praxe, a gente vai começar a executar as coisas aqui, né, para a gente visualizar isso de um modo mais prático, o que é muito importante. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou subir meu, entre aspas, cluster de Kubernetes via Minikube, passando um número baixo de CPUs, um número baixo para memória. A gente pode também, depois que ele estiver funcionando ali, né, a gente pode ativar ali o adicional de Metric Server. Aqui para nós não vai ser necessário ali, né, mas vamos deixar isso daqui funcionando. E beleza, uma coisa que eu vou fazer aqui também é deixar o K9S funcionando. Porque fica, como a gente está mexendo com réplica set, então talvez fica mais interessante ali da gente ver tudo acontecendo. Eu vou aqui selecionar o namespace default, para quem não conhece ainda, você vem cá, aperta dois pontos, né? Você vem, pode colocar namespace, ele vai te entregar nessa tela, você vem em default. Tá, então agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a aplicação do réplica set. Como a gente já conhece, kubectl apply-f, o arquivo de manifesto que a gente quer aplicar. E olha só que interessante, ele já criou para mim 3 réplicas. Então a ideia do réplica set é manter réplicas de um determinado pod ali funcionando. E sempre manter aquele número de réplicas funcionando, o que é muito importante ali. Porque às vezes eu quero a minha aplicação que ela simplesmente tenha cópias ali funcionando, né? E né, se a gente deixar ali dentro de um pod puro, dentro de um container puro ali, isso pode não funcionar. E olha só, você vai pegar criando ali, ó, teve um erro de uma imagem, beleza, sem problemas nenhum.
pode até aqui, ó, aproveitar isso e dar uma examinada. Olha só, ele falhou ali em comunicar com o daemon, né? Ali na hora dele fazer, puxar a imagem ali para dentro do Docker Registry. Do Docker Registry para dentro do registry que tem aqui interno. Então, beleza. Não tem problemas nenhum. Ó. Mas está tudo funcionando. Então, provavelmente pode ter sido só um errinho momentâneo ali, então não é nada que a gente tenha que se preocupar. Mas é bom que essas coisas aconteçam porque a gente consegue visualizar ali, né, na hora o que está rolando. Bom, e agora o que a gente pode fazer com o nosso réplica set? A gente pode aumentar o número de réplicas, o scale out, né? Então, o que a gente faz? kubectl scale quem? RS, né, que é só um apelido ali para réplica set. O nosso réplica set e o número de réplicas eu quero igual a 5. Ó, ele já viu que tem 3 funcionando, então ele simplesmente pega e sobe mais 2. Né? É importante que a sua aplicação ela tem que estar habilitada para lidar, né, com esse número de cópias ali. Só que assim, aqui o número de cópias é estático. Né? Então, se a gente dá uma olhadinha, olha só. Aquilo que eu mencionei do template. A gente ainda pode pegar ali dentro do namespace específico ali, né? Quando a gente não passa nada, ele vai para o default. O quê? A listagem via label. Né? Então, imagina num cenário que você tem múltiplos pods, muita coisa acontecendo ali dentro do mesmo namespace ou dentro do Kubernetes. Então já começa a ficar interessante, não só por conta do workload ali que você está executando, né, mas em matéria de organização, que você tenha ali, né, um controle dos labels que você tem nas suas aplicações ali dentro dos seus workloads. Quando eu falo workload, sempre lembra do kind aqui, tá? Então, sempre lembra desse cara aqui. Beleza. Então a gente vai pegar o quê? Diminuir o número de réplicas. Ele vai pegar e colocar somente uma réplica ali pra gente. E a gente pode ver, ó, também o que acontece aqui. Ó, só tem réplica funcionando, né? Quando a gente lista ali o que está acontecendo. Mas por que você está listando tanto linha de comando como você tem o K9S aqui? Bom, o K9S ele está simplesmente sendo utilizado de modo didático ali, né? E para quem for mexer mais para frente, vocês vão ter que saber como que vocês fazem isso via linha de comando, porque igual mencionei, nem sempre a gente tem acesso à ferramenta ali, né? Então a gente tem que estar preparado para ambientes diversos. E olha só que interessante. Vamos dar uma olhadinha no self-healing aqui. O que acontece? A gente sabe que dentro do Kubernetes, né, e dependendo do workload que você tem, ele sempre vai tentar manter aquilo funcionando, que a gente chama de self-healing. Entretanto, quando a gente sempre deleta alguma coisa ali, a gente pode perder o estado daquela coisa ali. Né? Como assim? Eu tenho alguma informação salva ali dentro e eu preciso que aquilo ali continue funcionando, mas se eu perder aquele pod, eu simplesmente perco aquela informação. E olha só que interessante, ó, ele pegou e alterou ali, né, o nome dos pods. Sempre presta atenção nisso daqui. O name dos seus pods. Por quê? Se você tiver alguma coisa atrelada ao nome do pod, e a gente sabe que isso é efêmero, então é muito fácil de você simplesmente perder o acesso àquele serviço por conta que você passou o nome do pod. O Kubernetes oferece meios da gente contornar esse tipo de coisa, tá? Mas a gente vai ver isso mais para frente. Então, não é seguro a gente ficar por conta ali do nome do pod. A gente tem outros meios mais seguros ali da gente endereçar as coisas dentro do Kubernetes e até mesmo manter o estado. Beleza? Ok. Vamos fazer uma coisa aqui. Eu vou testar a questão do seletor. Lembra que eu mencionei que agora a gente tem seletores e que a gente
né? Precisa desses seletores para achar o pod de acordo com alguns labels que a gente passa nesses seletores ali. Olha só o que eu estou fazendo. Eu estou simplesmente pegando o nome de um dos pods, né? E eu estou alterando ali o label daquele pod. Então ele simplesmente pegou, alterou e a gente viu que subiu um pod aqui dentro. Subiu um pod aqui dentro. Beleza, não tem problema nenhum. Mas olha só que interessante. Se a gente pegar e dar um scale down ali, né? Nos nossos pods, apenas um foi deletado. Apenas um foi deletado. Por quê? Porque o nosso seletor, ele está apontando para quem? Pro site test. E a gente alterou o nome de um dos labels, então ele já não vai conseguir, esse cara aqui, né? Esse emo aqui, esse manifesto, ele já não vai conseguir apontar ali para aquele pod. Por isso que é muito importante a gente manter o controle disso, porque dependendo do que a gente está trabalhando, a nossa aplicação, né, o nosso elemento ali dentro do Kubernetes, a gente simplesmente perde a referência daquele objeto dentro do Kubernetes. Isso vai ser muito mais problemático para a aplicação do que para a gente, né? Fala, nossa, como que eu deleto e como que eu cuido e não sei o quê. Beleza, você consegue deletar tudo que está aqui dentro, mas do ponto de vista de aplicação, você perder uma referência de algo ali dentro pode ser algo bem desastroso. Então, labels são diferentes, né? E se a gente pegar e deletar o manifesto via manifesto, né? Os nossos pods ali, nosso réplica set, ó, ele não vai deletar esse cara. Ele não vai deletar esse cara, porque para ele é uma outra coisa, né? Isso é muito legal. Isso é realmente muito legal e importante da gente entender ali, né, pra gente não ter um problema sério mais para frente. E olha só, não kubectl delete, pode "-l", né? A gente pode tanto deletar, pegar informação, dar um describe, logs, o que for, desde que a gente passe um label que existe, ó, ele simplesmente pegou e deletou, né? Então não tem mais nada aqui dentro. Então é muito importante a gente entender que o replica set, ele depende do seletor, vai manter sempre o número estático de réplicas. Se você deletar, ele vai pegar e tentar subir sempre para aquele número que você deixou ali. Você pode aumentar, porém, assim que a gente começa a trabalhar com manifestos, não é interessante a gente alterar coisas na mão, aplicar patches manuais ali, visto que a gente tem o arquivo que a gente pode alterar, fazendo essas correções, e manter a referência do que foi alterado ao longo do tempo quando a gente começa a trabalhar com repositório, né? Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo e, como eu disse, a gente sempre vai trazendo algumas coisas novas aqui para nós à medida que for necessário. Beleza, pessoal? Então, a gente vai encerrando por aqui. Curtam, compartilhem e a gente se encontra nas próximas aulas. Valeu!